Pessoal, boa noite para todo mundo. A gente está começando a nossa mentoria semanal, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Facebook Ads. Sempre tem dúvidas a respeito desse anúncio, né? Desse tipo de assunto. É sempre bom a gente estar falando sobre, beleza? Vocês já estão conseguindo me ouvir, já estou gravando e vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Cadê? Pronto. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim, né? Show, vamos lá. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito de como ter sempre resultados nos nossos anúncios, né? Porque o que que acontece? Tem muitas pessoas que começaram a fazer anúncios, já estão fazendo anúncios há algum tempo, só que elas não conseguem ter constância nos seus anúncios, né? Nos seus anúncios, assim, eu digo, até tem resultados, mas não tem resultados práticos. E eu digo isso porque no início também era assim comigo, né? Então, pode ser que alguns de vocês estejam passando por isso. E por isso que eu separei essa aula aqui justamente para falar, tipo, como você pode ter constância nesses anúncios, como que você pode manter os seus resultados, mesmo quando um criativo ele ficar caro, mesmo que você tenha que fazer novos testes, né? Como é que você faz para fazer novos testes e ter e manter os mesmos resultados sempre, né? Eu vou explicar para vocês hoje como que você pode pensar nesse caso. Se você tiver alguma dúvida enquanto eu estiver falando aqui, pode deixar no chat que a gente vai conversando, beleza? Mas a primeira coisa que você precisa entender é que para você manter os seus resultados com anúncio, para você ter resultados com anúncio, você precisa entender o básico, né? E qual que é o básico aqui do nosso trabalho? É basicamente como que você cria aqui os seus anúncios. Se você sabe criar os anúncios da forma correta, a forma de você ter resultados com eles vai ser bem mais fácil, vai ser orgânica, né? E a primeira coisa que você precisa entender é que quanto melhor você consegue analisar o seu objetivo de campanha, ele começa a funcionar desde o início. Por quê? Se você vem aqui em criar e você já seleciona o objetivo errado, já começou errado, certo? Não significa que um objetivo, por exemplo, de tráfego não vai te trazer vendas. Sim, pode te trazer vendas. Mas o que vai mais te trazer vendas, e pelos testes que a gente já fez, é o objetivo de vendas. Então, o primeiro passo é você escolher o objetivo certo. Porque o Facebook ele vai te entregar pessoas que tendem a comprar mais na própria plataforma, né? Por isso que o Facebook ele é tão inteligente, né? É porque ele te entrega o que você quer que ele te entregue. Então, se você quer que o seu anúncio seja mostrado para pessoas que tendem a comprar, ele vai fazer isso, se você escolher o objetivo certo, né? Mas agora, uma das coisas muito importantes que vocês precisam entender aqui é como manter essa relação de otimização de campanha aqui, ó, é, de uma forma equilibrada. Por quê? Se você tem um lead certo, se você consegue ali o lead certo, se você tem ali todo o esquema já pronto, você consegue equilibrar isso de uma forma onde você tem o menor valor possível do seu lead com o máximo de qualidade que ele pode te entregar. Esse é o melhor dos mundos, né? É aquele lead bom que realmente você faz vendas com aquelas pessoas, mas que não é tão caro assim, né? Que é o nosso o CPA, o custo por aquisição. Que geralmente um CPA aí do nosso trabalho está ficando em torno de R$ 30, né? Podendo ser menos, um pouco mais, depende aí dos seus testes de criativo, depende também do seu chip, se ele é mais velho, se ele é mais novo, depende disso daí. Mas agora, para vocês entenderem essa questão aqui, ela vai muito de algumas métricas que eu quero mostrar aqui para vocês, quer ver? Primeira coisa que a gente precisa entender é que para você ter um lead barato, você precisa com que algumas métricas fiquem mais baixas. Quais são as métricas que você quer que fiquem mais baixas? É basicamente, ó, o CPM, esse aqui, ó, o CPM, certo? Ele tem que ficar abaixo de R$ 10 e o seu CTR tem que ficar alto.
certo? Então, ó, vou colocar aqui para vocês. Na otimização, eu vou falar um pouco sobre isso daqui, mas na otimização, ó, o custo-benefício de um lead, ele parte do pressuposto de quê? Que você tem um CPM barato, abaixo de R$ 10. Opa. E um CTR acima de 3%. Isso aqui seria o ideal. Pessoal, eu estou falando muitos termos técnicos, mas eu acho que quem está aqui hoje já tem uma noção, né, do que eu quero dizer com esses termos. Se você ficou confuso, deixa no chat aí que eu explico, tá? Mas eu estou falando mais em termos técnicos para justamente agilizar o tempo nosso, beleza? Porque tem muita coisa para a gente falar. Então, esse custo-benefício, ele passa justamente pelo CPM e pelo CTR. O que que acontece? Como que a gente faz para poder abaixar o CPM? Eu já falei isso aqui para vocês. Deixa eu ver se tem aqui nesse... Não, não, eu não coloquei nesse aqui não, achei que eu tinha colocado. Ficou no meu outro mapa mental. Mas beleza, para a gente diminuir o CPM, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que o público seja amplo, o mais amplo possível, né? Não precisa trabalhar com um público extremamente gigante, né? Que mais? O nosso criativo precisa estar bem engajado, certo? O que mais que pode diminuir o nosso CPM? Acredito que o principal é essas duas coisas aqui, ó. Público amplo e criativo bem engajado. Como que a gente faz esse público amplo? A gente precisa conhecer o nosso público. E para isso, obviamente, você vai fazer no conjunto, tá? Então você vem aqui em aplicativo de mensagens, mas o que você precisa saber aqui de fato, pulando essas etapas aqui que vocês já sabem, é aqui em público, tá? Primeira coisa que você precisa entender é que esse tamanho estimado de público aqui, ó, tá vendo aqui na direita? Não sei se está muito pequeno para vocês, mas aqui está escrito tamanho estimado de público e aqui tem o tamanho do público. Ele está aqui no máximo de 168 milhões de pessoas. Então, se eu colocar meu anúncio para rodar com esse público abertão assim, do jeito que tá, ele pode alcançar essa quantidade de pessoas. Não significa que vá alcançar essa quantidade de pessoas, porque para você alcançar essa quantidade de pessoas, você tem que gastar milhões e milhões e milhões e milhões em tráfego. Não é o nosso objetivo e a gente nem quer, nem pode fazer isso, né? Mas a gente não precisa fazer isso. E o que você precisa entender também, ó, que toda vez que você faz o seu anúncio, ele vai pegar uma fatia específica de um público, tá? Então, se você tem aqui, ó, imagina que o público total do Facebook é isso aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem. Aqui, ó. Imagina que esse gráfico aqui é todo o público do Facebook. Todas essas 168 milhões de pessoas aqui estão nesse gráfico aqui, ó. Só que quando você publica, você não publica, o Facebook não dispara o seu anúncio de forma espalhada. Ele não faz isso, ele pega uma fatia. Então, por exemplo, essa fatia verde aqui, ó, na direita, tá vendo? Se você publicar nesse momento, o seu anúncio vai para essa fatia específica, tá? Por isso que eu falo para vocês duplicarem o conjunto, porque quando vocês duplicam o conjunto, ele pega pedaços diferentes do público. Isso faz com que o seu anúncio possa ficar até mais barato. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui com a ideia de duas coisas, tá? O que eu quero que vocês saiam aqui com duas coisas bem estabelecidas, ó. A gente quer... Cadê? Ó. Nosso objetivo é o seguinte: aumentar a vida útil do anúncio o máximo possível e conseguir repetir os resultados anteriores em novos testes. Tá? Isso aqui é o nosso objetivo hoje, é aumentar a vida útil do anúncio o máximo que der e repetir os resultados anteriores em novos testes. Então a gente vai conseguir fazer a mesma coisa em outros testes que a gente for fazer.
como que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que cada uma das nossas campanhas, ela tem um tempo de vida, tá? Então ela tem um ciclo de vida. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ciclo de vida de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse gráfico aqui, ó. Esse aqui é o gráfico que a gente busca, tá vendo? Ó, eu já mostrei isso aqui em outra live, mas é basicamente isso aqui, ó. A sua campanha, ela faz exatamente isso daqui. Quando você inicia a campanha, essa introdução aqui é o momento onde o seu custo por resultado, ele fica mais caro possível, porque a campanha ela está ainda engatinhando, ela está aprendendo ainda para onde que ela vai. Então, nesse período de introdução aqui, é onde você vai entender e o Facebook vai entender para onde que ele precisa ir. Por isso que eu falo para vocês que quando vocês começam a investir em novos criativos, você não pode parar o criativo, você não pode parar o teste se gastou R$5, R$10, R$15. Por quê? Porque esse valor, ele não consegue nem arranhar o início do teste, sabe? Ele não consegue nem arranhar a superfície do público que você está querendo alcançar. E você só vai conseguir alcançar esse público se você de fato esperar ou aumentar o orçamento. Porque aí você consegue passar essa etapa aqui mais rapidamente. Isso aqui você só consegue passar, pessoal, essas etapas aqui, ó, de duas formas. Ou você espera ou você aumenta o orçamento, tá? Se você não quer esperar muito, tipo assim, eu não quero ficar 3, 4 dias fazendo um teste. Então você aumenta o orçamento. Ao invés de gastar R$10 por dia, você vai para 30, R$40 por dia. Porque aí com um dia, 2 dias no máximo, você já sabe se aquela campanha, se aquele criativo, se aquele teste, ele deu certo ou não. Entendeu? Então não fica com dó de gastar simplesmente porque você vai falar, mas aí vai muito dinheiro embora de uma vez. Não. Pensa que o seu tempo ele é muito mais valioso do que o teste. Então, ao invés de você ficar esperando 3 dias gastando R$10 por dia, gasta 30 dias em um dia só. O resultado é muito parecido e você vai economizar tempo. Você vai ter respostas mais rápido, entendeu? Então, se você quiser escolher, sempre vá na direção de aumentar o orçamento, porque não vai fazer muita diferença a longo prazo, tá? Faz diferença em outro momento, que eu vou explicar aqui para vocês. Mas aqui, na introdução, você precisa entender justamente que esse período aqui é o período que a sua campanha está aprendendo. Então, o seu lead tende a ficar caro, o seu lead tende a começar a ficar um pouco mais caro do que o normal, mas é isso, você precisa entender. E esse período aqui, geralmente, essa introdução, ó, esse tempo de vida aqui, ó, o início de uma campanha leva em torno de 2 dias ou uma comissão para atingir a maturidade. Tá? Isso aqui é uma regra simples para vocês entenderem. Então vai levar em torno de 2 dias, 48 horas ali, e vai consumir mais ou menos uma comissão para você entender se aquilo ali vai para frente ou não vai. O que é uma comissão? No nosso caso, por exemplo, é R$50, beleza? Gastou R$50, você já tem noção de se vai funcionar ou não vai funcionar, beleza? Depois da introdução vem o crescimento. O que é o crescimento? É nesse período de crescimento aqui que o seu lead ele vai ficar oscilando de preço e provavelmente vai ser o período onde ele vai ficar o mais barato possível, tá? Nesse período de crescimento aqui, o algoritmo já está entendendo para quem ele vai entregar e é aquele momento onde o seu lead ele fica barato. Geralmente, quando passa ali dos 50 a 100 reais de custo, nesse período de crescimento aqui, ó. Se você já investiu aí uns 100 reais no criativo, provavelmente ele já está passando do crescimento para maturidade. Quando chega na maturidade, é porque você vai ter o melhor que aquela campanha pode te entregar. Então você vai ter ali uma média de lead que não vai se alterar muito. Por exemplo, vai ficar ali em torno dos seus... Por exemplo, se uma campanha começou com, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, né? 50 centavos, custo por conversa. 50 centavos. Aí foi aumentando, foi aumentando. Na fase de crescimento aqui ele abaixou para 40, aí foi para 30, 35.
Quando chega na maturidade, ele vai ficar ali nos seus 35 centavos, oscilando um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do dia, mas vai ficar nessa média de 35 centavos. E aí, depois de um tempo, ele chega no declínio. O que é o declínio? É quando o seu custo por conversa começa a aumentar muito. O seu custo por conversa começa a aumentar muito, a sua frequência ela fica muito alta. Eu vou explicar mais para frente o que é a frequência para quem não sabe. Então, nesse período aqui, na verdade, no período da maturidade, você já tem que testar novos criativos para já deixar no gancho, porque dessa forma você chega aqui no declínio já com uma carta na manga. Você já chega aqui no declínio com criativos prontos para rodarem depois desse, entendeu? E aí o declínio aqui é o que? A sua frequência fica alta, o custo por conversa começa a aumentar muito e você precisa entender até onde você pode ir para desativar uma campanha. Esse aqui é o ponto interessante que vocês precisam entender. Quando você sabe quando desativar uma campanha, aí sim você já está pronto para a escala, você já está pronto para dar os próximos passos, aumentar o orçamento e por aí vai. Então esse aqui é o ponto principal que você precisa entender hoje. É aonde que está a maturidade da minha campanha. Eu já falei para vocês. Geralmente, depois que você gastou uns R$ 100 na campanha, ela já está em um nível legal. E como entender o declínio? O declínio é, como eu falei para você, se você tem uma campanha que está ali nos seus 35 centavos, 40 centavos de custo por conversa, se ela começa a aumentar para 45, 50, você já tem que ficar esperto. Se a sua frequência passa de 1.5, 1.6, 1.7, você já tem que ficar esperto para justamente trocar esse material. Só que não é só isso que você precisa fazer. Por quê? Você pode, de fato, trocar o criativo. Sim, você pode trocar o criativo. Mas não é só isso que vai fazer a sua campanha perdurar mais. Se você duplica o seu conjunto ou a sua campanha, você pode manter essa campanha ativa por mais tempo por conta dessa teoria que eu mostrei para vocês aqui, ó. Que é justamente você vir aqui, ó, nos seus anúncios e entrar aqui, ó, e duplicar o seu conjunto, tá? Duplica o conjunto. Você vem aqui em duplicar, você escolhe aqui campanha existente e você escolhe a quantidade de cópias. Agora, interessante, pessoal, outra coisa que a gente precisa de fato entender como que funciona, né? Eu mostrei para vocês aqui como é que é essa questão do público, mas existem outras coisas também interessantes em relação ao orçamento que você precisa entender. Muitas pessoas, elas ficam na dúvida de até quando elas podem aumentar o orçamento. Por exemplo, essa campanha minha aqui, só um exemplo, tá? Ela tá dando muito bom e tal. Eu já gastei com ela aqui um valor e tal, e aí o meu orçamento para ela tá R$ 30 diário. Se eu quiser colocar R$ 60 diário, eu posso só vir aqui e alterar R$ 60? Posso, mas eu não recomendo. Por quê? Quando você aumenta o orçamento muito, tipo, o que é muito? Sei lá, acima de R$ 50 por dia, tá? Eu chamo de muito. Se você aumenta o seu orçamento acima de R$ 50 por dia, quanto mais você aumentar o seu orçamento, mais o Facebook vai falar, olha, Lucas está querendo investir. Ou seja, ele está aumentando o orçamento, então eu posso gastar um pouco mais. Eu posso tentar alcançar um público um pouco mais amplo, que eu não estava conseguindo alcançar. E para isso, o que ele faz? Ele vai aumentar as suas métricas. Então o seu CPM vai para 12, 13, 14. O seu CPC aumenta, o seu custo por resultado no geral aumenta. Porque você está dando mais poder para o Facebook. Entendeu? Então, quando eu vou aumentar o valor das minhas campanhas, eu prefiro, de fato, só duplicar o mesmo conjunto. Eu duplico aqui o conjunto, não é a campanha. E eu coloco o que eu quero nesse outro conjunto. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar R$ 60 nessa campanha para rodar, eu duplicaria aqui e colocaria nessa cópia mais 30. Por quê? Porque aí vai ficar dois conjuntos gastando R$ 30 cada um, que totaliza 60, certo? E por que eu faço isso? Justamente por duas coisas. Para eu alcançar um público novo, eu alcanço um público novo quando eu faço isso aqui, quando eu duplico, já falei para vocês isso. E eu consigo aumentar o meu orçamento
de uma forma uniforme e que o Facebook ele não extrapole as minhas métricas. Ele não coloque muita coisa nas minhas métricas. Então, por exemplo, o meu CPM vai ficar igual, a mesma média, o meu custo por resultado no geral vai ficar igual, tá? Porque eu mantive ali o orçamento controlado. Então, eu não gosto de aumentar o orçamento acima de R$ 50 por dia, por exemplo, em cada conjunto. Se eu quiser colocar mais, eu vou simplesmente duplicar ele e vou fazer com que esse valor ele seja dividido entre os conjuntos, entendeu? E dessa forma eu vou ter o melhor dos mundos. Eu vou ter a minha campanha sendo mais bem utilizada e vou de fato não aumentar muito as minhas métricas. Beleza? Ficou claro essa parte aqui, pessoal, de orçamento e duplicação? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então vou passando para os outros tópicos. Mas assim, o objetivo dessa explicação que eu passei para vocês é justamente vocês entenderem que o nosso objetivo aqui é aumentar a vida útil do anúncio o máximo que a gente conseguir. E vocês só vão conseguir fazer isso se vocês tiverem, de fato, esse público bem controlado e o orçamento bem controlado também, tá? Então não aumentem o orçamento só no conjunto específico, não aumentem. Se vocês quiserem aumentar o orçamento, dupliquem o conjunto. E se vocês quiserem, de fato, pegar mais a vida útil do anúncio ao máximo possível, alcançar esse público o máximo que você conseguir, você tem que duplicar o conjunto, tá? Vai ficar gravado assim, Elielton, tá gravando. Eu tô gravando ela, tá? Então, ó, só para recapitular, toda campanha ela vai ter um tempo de vida, tá? E se você entender o tempo de vida da sua campanha, ela vai de fato te trazer o máximo de resultado possível, beleza? E o início da campanha ela é muito importante. Então não adianta pausar a campanha que gastou 5, 10, 15 reais, porque isso aí nem arranhou o público que você quer atingir. O ideal é deixar gastar ali uma comissão de pelo menos 50 reais para você entender o que de fato essa campanha pode te trazer de resultado, tá? Então, ó, o que afeta o tempo dessa campanha? Como eu disse para vocês, o orçamento e as otimizações. Quanto mais dinheiro você colocar no seu conjunto, na sua campanha, mais rápido ela vai queimar, ela vai saturar, certo? Então, eu já falei para vocês a melhor forma de você colocar esse orçamento e você aumentar a otimização. Porque se eu só chegasse lá e colocasse 100, 200, 300 reais por dia, essa campanha poderia acabar, sei lá, em um mês ela acabava, entendeu? Em um mês não dava mais para poder continuar com essa campanha, eu tinha que fazer um novo teste. Agora, se eu colocar essa mesma quantidade dividindo nos conjuntos, isso vai fazer com que a minha campanha dure 2, 3 meses até, entendeu? Ricardo falou aqui, ó, mesmo se for aumentar só 5 reais é bom duplicar? Depende. Tipo assim, se a sua campanha ela estiver próximo dos 50 reais, eu recomendo você dividir esse orçamento em dois conjuntos. Então você vai colocar 25 em cada um, entendeu? Você pode diminuir sim esse orçamento, não tem problema não. Agora, se for aumentar só um pouquinho, não faz muita diferença não, tá? Show. Então agora a gente vai entender como é que a gente repete os resultados anteriores em novos testes. Então como que a gente faz com que esses resultados que eu tenha, ele seja perdurado por outros testes? Primeiro de tudo, você precisa entender que o que faz a sua campanha performar muito bem depois do público é o criativo, certo? O criativo é um anúncio, o corpo ali da sua campanha é o seu criativo. Se você não tiver bons criativos, isso não vai atrair o público, isso não vai atrair a pessoa que você quer, tá? E como que a gente faz criativos bem, né? Vamos lá. Você precisa primeiro entender os criativos que já deram certo para você e saber fazer bons criativos é a chave para encontrar o seu público ideal. O seu criativo deve conversar diretamente com o público que você quer atingir. Então não adianta, pessoal, você vir aqui no Facebook e colocar uma foto. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês.
Não adianta você fazer criativos que não conversem de fato com o seu público. Se você colocar criativos que não tem nada a ver com o que você vai apresentar para eles no WhatsApp, você não vai converter. Vão ser cliques vazios, tá? Ó, por exemplo, esse tipo de criativo aqui, ó, que as pessoas gostam de usar. Você vai ter um custo por resultado com esse tipo de anúncio aqui muito barato. Muito barato. Tipo, já teve gente usando esse criativo aqui que teve 7 centavos por lead. Isso é muito barato, né? E por que que você não deve fazer esse tipo de criativo? Porque, primeiro, o seu WhatsApp vai ficar lotado, lotado muito rápido. Então, você vai falar aí facilmente com 200 pessoas por dia. Só que dessas 200 pessoas, você vai vender? Sim, você vai vender, porque a quantidade é muito grande. Quanto mais pessoas chegam para você, a chance de você vender para alguém ali é grande, né? Se você fala com 200, 300 pessoas, é impossível você não vender alguma coisa. Mas não é esse o problema. O problema é que o seu WhatsApp ele vai ficar muito cheio, vai pesar e você vai ter que resetar o WhatsApp mais cedo. Então, eu prefiro falar com menos pessoas e fazer uma venda do que falar com muitas pessoas só para falar que o meu anúncio ele tá mais barato. Entendeu? É o que eu sempre digo para vocês, o que vale não é o custo por resultado. Não é o custo por resultado, é o dinheiro no bolso. Então não adianta o seu criativo, ele te dá um lead a 7 centavos, a 8 centavos, se você tem que falar com 200 para 1. Entendeu? É 100 para 1. Então, mais vale você falar ali com 20, 30 para 1, pagando 50, 60 centavos no criativo. Entendeu? Por quê? Porque dessa forma você vai otimizar o seu trabalho, você vai falar com menos pessoas e você vai vender mais. O seu WhatsApp vai suportar mais pessoas e a sua escala suporta mais pessoas também. Porque, por exemplo, colocar na ponta do lápis para vocês verem aqui, ó. Ó, custo do lead, tá? Você tem aqui um lead que custa 10 centavos. Pera aí, só um minutinho, tá, pessoal? Vou só abrir a porta aqui, rapidão. Bom, voltando aqui, ó. Você tem um custo por lead aqui, em que um cenário você tem um lead custando 10 centavos e no outro cenário você tem um custo por lead custando 50 centavos. Qual que é melhor? Se você olha só pelo valor, você vai falar que o de 10 centavos é melhor. Mas não é isso que a gente tem que olhar. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, nesse cenário aqui, ó, vamos supor que, sei lá, essa pessoa aqui precisa de 100 para 1 para poder vender, né? Então precisa de 100 pessoas para ela vender um. Ou seja, a cada 10 reais gasto, ela vende uma franquia. Vamos colocar aqui para a gente entender, né? No mesmo caso aqui, ó, você precisaria para poder alcançar esses 10 reais, 20. Então aqui é 20 para 1, certo? A mesma coisa. Para cada 10 reais gasto aqui, ela vai vender uma franquia. Só que o que que acontece? Nesse cenário aqui, você fala assim, ué, Lucas, tá a mesma coisa. Tanto faz. Mas não é tanto faz, porque a gente tem o fator aqui de limite do WhatsApp para colocar em consideração. Ou seja, o limite do WhatsApp aqui, que a gente sabe hoje, é 200 pessoas por dia. Em média, tá? Ah, mas meu WhatsApp consegue, eu consigo atender 300 pessoas. Tudo bem, mas isso é exceção.
a regra é que, em média, um WhatsApp normal ele consiga atender 200 pessoas por dia. Passou disso daqui, você tem risco de banimento por quantidade de pessoas. Por quê? Porque uma parte dessas pessoas aqui te bloqueiam, não salvam seu contato, denunciam seu número. Então, se você tem mais pessoas te denunciando, a chance de você tomar um bloqueio é maior, né? Então, por conta dessa questão do limite do WhatsApp, eu prefiro ficar com essa segunda opção aqui, ó. E por que que a conversão aqui ela é tão maior nesse de 50 centavos, né? Porque aqui eu preciso falar com 20 pessoas só. Porque o criativo dessa pessoa aqui, ela filtra bastante o lead. Então o lead que chega por essa pessoa aqui, ó, chega menos, mas chegam leads qualificados. Chegam leads que já estão ali com um nível de consciência do seu produto muito alto. Então o que significa isso daqui? Significa que se eu quisesse aumentar esse WhatsApp aqui para o máximo que ele pode me trazer, eu conseguiria colocar 200 pessoas nele, né? Nesse cenário aqui. Que seria igual ao quê? 2 franquias. Não é? Porque 100 para uma franquia, então 200 pessoas, que é ali o máximo que o WhatsApp suporta, você vai conseguir 2 franquias. Se eu conseguisse fazer a mesma coisa em escala com esse segundo número aqui, ó, colocar 200 pessoas, eu teria 10 franquias. Vocês estão vendo a diferença? Então, o que importa não é se um lead é muito barato ou se ele é muito caro. Isso aí não importa. O que importa é, de fato, o seu resultado com esse criativo, com esse lead. Entendeu? Então, eu prefiro esse segundo cenário porque ele me dá, primeiro, mais resultado com menos esforço. Entende? Eu preciso trabalhar menos e eu ganho mais. Eu preciso falar com 20 pessoas para me trazer um resultado. Aqui eu preciso de 100 para 1. Então, qual é mais fácil? Falar com 20 ou falar com 100? É óbvio a resposta. E outra coisa, que na escala, esse tipo de resultado aqui, ó, é o que eu procuro. Eu preciso fazer com que o meu chip, o meu número, ele seja o mais otimizado possível. Ele consiga me trazer o máximo de resultado possível. E você só consegue isso se você, de fato, qualificar o seu lead, né? E como que a gente qualifica o lead? Através de um bom criativo. Tá? Através de um bom criativo. Outra coisa, eu falei aqui com vocês a respeito de criativos genéricos, né? Então, esse tipo de criativo aqui, ó, que vai vir uma pessoa querendo comprar esse produto específico, vai vir um monte de gente curiosa só para saber o preço e tal. Você vai vender, você vai vender, né? Mas vai ser aquele custo que eu falei para vocês. Não é tão inteligente. Outra coisa aqui que vocês precisam entender também, ó, dicas para poder encontrar inspirações, como eu sempre passo para vocês, ou é a biblioteca de anúncios, ou são as publicações orgânicas, tá? Já mostrei aqui para vocês, ó, na biblioteca de anúncios. Se você vir aqui na biblioteca de anúncios e pesquisar por termos igual você pesquisa lá no Facebook, você vai encontrar vários criativos, tá? Vários criativos que você pode aí se inspirar. Ó, você vem aqui em todos os anúncios e pesquisa pelo termo. Por exemplo, grupo de roupas a preço de fábrica. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Ó, a gente tem aqui criativos, tá vendo? Ó? Criativos em vídeo. Vocês não vão escutar, mas... deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui. Ó, tá vendo? Você tem aqui copy, você tem aqui vídeo para você se inspirar e fazer o seu, tá vendo? Esse aqui tá em vídeo. Você tem aqui em imagem. Tá vendo aqui, ó? Em imagem também, ó. Como é que você sabe que um criativo tá dando certo ou não tá dando certo? Muito simples. Você vê aqui, ó, a data de veiculação que ele foi iniciado. Por exemplo, esse criativo aqui, ó, é da Sonhar, tá vendo? Tem alguém anunciando ele, é da Sonhar. Ele começou a ser vinculado no dia 8, ele tá ativo até hoje. Então, ó, são quase 20 dias vinculando. Alguém que você conhece aí, que faz anúncios, deixaria um anúncio ativo por 20 dias se ele não tivesse dando certo? Não, né? Você só deixa um anúncio rodando por esse tempo todo se ele estiver funcionando. Então, esse tipo de anúncio aqui está funcionando. Agora, por exemplo, esse anúncio aqui, ele filtra um pouco mais do que aquele outro que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque aqui não tem um produto específico.
É uma prateleira de vários produtos. E aqui fala que é roupas a preço de fábrica e produtos a partir de R$ 9,90. Dá para filtrar mais que isso aqui, Lucas? Com certeza dá. O que mais filtra, de fato, é vídeo, tá? Vídeo é o que mais filtra. Porque aí você fala exatamente o que você quer com a pessoa. De fato, vídeo filtra bastante. Mas tende a ser um pouco mais caro, né? Tende a ser um pouco mais caro. Mas como eu disse para vocês, nem tudo é o valor do lead. É sim o resultado que ele traz. Outros tipos de anúncios que filtram bastante são esses aqui, por exemplo, ó, que tem headline na imagem. Então, ó, fornecedor direto de fábrica, mais de 300 produtos a partir de R$ 9,90. Não entregou que é um produto específico, falou que é direto de fábrica e que você vai comprar, tá? Então, esse tipo de anúncio aqui ele filtra até mais do que esses outros que eu mostrei para vocês. E tem vários outros aqui também, ó. Certo? Você pode vir aqui e pesquisar por esses termos, do jeito que você pesquisa lá no Facebook. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui também e ver os anúncios que performam bem aqui também no orgânico, né? Tem pessoas que ainda usam o orgânico e você pode vir aqui e se inspirar nesse tipo de anúncio, tá? Uma dica que eu dou para quem for fazer vídeo, muito importante, importante mesmo, ó. Criativos em vídeo. Você pode ter a melhor copy do mundo no seu criativo em vídeo, tá? Você pode colocar ali tudo o que você quiser, pode falar de frete, pode falar que a pessoa vai comprar produto a preço de fábrica, que ela pode lucrar 300% na revenda, pode fazer tudo. Se a pessoa não prestar atenção, se ela não assistir essa parte que você colocou, de nada vai adiantar a sua copy. Você pode ter o seu melhor copyright do mundo, se a pessoa não te escutar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, qual é o mais importante no criativo de vídeo? Os primeiros 10 segundos são os mais importantes. Então, você tem que fazer de tudo para que os seus primeiros 10 segundos a pessoa fique presa no seu vídeo. Como você pode fazer isso? Por exemplo, pode dar exemplo de produtos muito baratos. Então, por exemplo, meninas, vocês acreditam que eu comprei essa lingerie por apenas R$ 10? Esse conjunto de lingerie por apenas R$ 10? Pronto, aí depois você explica, ó, eu achei um fornecedor de São Paulo e tal, não sei o que, entrega para todo o Brasil, pronto, você só precisa captar a atenção da pessoa nos primeiros 10 segundos. Se você conseguiu fazer isso, você faz com que a pessoa se conecte com o seu vídeo, aí já era, entendeu? Produtos muito baratos, prova social, no sentido de, por exemplo, essa revendedora conseguiu fazer R$ 10.000 livre quando ela encontrou esse fornecedor de São Paulo. Pronto. É uma coisa que chama atenção e depois disso você pode colocar o que você quiser no vídeo que a pessoa vai prestar atenção. Entendeu? Tô dando 2 exemplos para vocês aqui, mas vocês podem pensar em outros, tá? Só ficar de olho, claro, nos vídeos que mais deram certo na biblioteca de anúncios. E também, pessoal, sejam criativos, tá? Coloquem justamente a cabeça de vocês para pensar, porque se você acha um bom criativo, você não fica refém de uma pessoa que já está testando uma oferta. Se a sua oferta for nova, você vai beber água limpa. Você vai conseguir leads ali que as pessoas não estão procurando. Isso vai fazer com que o seu resultado seja muito melhor. Por isso que é sempre bom fazer testes de criativos, tá? Sempre bom você fazer os testes pelo menos 1, 2 vezes por mês aí, para você já deixar de molho. Tipo assim, achei um criativo aqui que já começou, já startou a 40 centavos o lead. Ótimo. Entendeu? Quando um criativo ele é bom, quando ele já é bom logo de cara, a chance dele dar resultado é muito certo. Então, se o seu criativo ali no primeiro dia, segundo dia, já startou ali com custo por resultado de 30, 40 centavos, aquele criativo provavelmente ele já é um criativo campeão, entendeu? Claro que criativos que começam com 60, 70... Eu já tive criativos que começaram com R$ 1 e desceram para 20 centavos. Claro que isso não é regra, mas assim, é muito possível que você consiga esse tipo de resultado, tá? Mas se o criativo ele já começou bem, a chance dele ir bem é muito grande. Muito grande mesmo, tá? Então assim, o que eu posso falar para vocês a respeito de criativos é isso. Não tem problema você usar criativo de foto ou de vídeo. Os dois funcionam. Eu já vendi pelos dois. E vocês
Mas entendam que o de vídeo ele vai filtrar mais, tá? Ele filtra mais pessoas. Hoje, por exemplo, eu estou testando mais de vídeo. No mês passado eu testei mais imagem. Então, tem essa diferençazinha, tá? Vamos lá, vou continuar aqui. Então, o que você pode fazer? Eu mostrei para vocês como é que aumenta a vida útil do anúncio e repetir os resultados anteriores em novos testes. Para a gente poder finalizar e eu mostrar para vocês como que vocês podem repetir isso, se vocês já prestaram atenção até aqui, vocês já entenderam aonde eu quero chegar. Para você repetir os seus resultados, você precisa fazer criativos e fazer novos testes parecidos com os que você já sabe que funcionaram. Certo? Então, por exemplo, eu tava fazendo o quê? Eu comecei a testar um criativo, que esse criativo falava de lingerie, das lingeries lá de R$ 9,99 e tal. Beleza, comecei a testar o criativo começou a vender. Vendi ali 30 franquias com o criativo no mês. Beleza, top recrutador e tal, massa. Aí o criativo começou a subir o custo por resultado. Aí o que eu fiz? Falei, vou trocar de criativo. Eu troquei o objetivo do criativo, troquei a imagem, troquei tudo. Não falava mais de lingerie. O meu novo criativo falava de outro produto. O que aconteceu? O meu resultado caiu. Por que caiu? Porque eu ainda não tinha testado aquele público específico. Por mais, pessoal, que vocês entrem aqui no Facebook, vocês vão ali na sua campanha, colocam o público certinho, o seu criativo ele filtra muito o público. E a partir do momento que o seu criativo ele filtrou aquele público, o Facebook já entendeu qual é o anúncio, para quem que ele tem que mostrar e aí já era. Você vai ficar refém daquele público específico. Se for um público bom, ótimo. Mas se for um público ruim para você, não vai adiantar, você não vai vender muito. Então o que você tem que fazer? O que eu aprendi? Depois eu voltei para a lingerie e continuei vendendo bem. O que você precisa entender? Você precisa fazer um histórico de quais foram os criativos, em quais meses você mais vendeu. O que você vai fazer? Você vai pegar esses criativos que você mais vendeu e você vai fazer novos parecidos com ele. Então, por exemplo, se eu fazia de lingerie e começou a cair, tipo, mesmo depois que eu já dupliquei o conjunto, já setei orçamento e tal, o criativo mesmo ele saturou, você tem que fazer novos criativos com a mesma ideia. Entenderam? Com a mesma ideia. Por quê? Porque dessa forma você vai continuar renovando o seu público, você vai continuar trazendo o público certo, qualificando o seu lead e você vai continuar os seus resultados. Ah, Lucas, mas já testei um monte de imagem. Eu acho que meu criativo saturou, não vai mais funcionar com imagem. Beleza, então faça um vídeo parecido com aquela ideia. Entendeu? Nos vídeos, você consegue ainda ter de fato uma variável ainda maior, porque aí você muda roteiro, você muda narração, você muda vídeo do fundo, você muda tudo. E uma ótima ferramenta para vocês fazerem criativos de vídeo é o Canva, tá? O Canva, eu já ensinei vocês a fazerem criativos assim, de foto, que é fácil de fazer, né? Quem aí já usa o Canva? Eu acho que muita gente aqui usa o Canva, né? E também dá para fazer em vídeo, tá? Como esse vídeo aqui que eu fiz, ó, eu coloquei uma narração, coloquei uma música de fundo, coloquei legenda. E show, esse criativo aqui, por exemplo, ele já começou com 40 centavos. Então, tipo assim, geralmente o público de vídeo, ele fica ali na média de 50 centavos, né? Então ele já começou com 40 centavos. Então, assim, foi uma coisa bem simples, bem besta e tal. Se vocês quiserem em outro momento, eu ensino vocês a fazerem criativo de vídeo pelo Canva. Não sei se o Otávio já ensinou, mas eu acho muito fácil de fazer. Com 15, 20 minutinhos aqui você faz e você consegue testar vários vídeos. Você consegue aí fazer vários criativos com o próprio vídeo, tá? E aí dessa forma você consegue de fato ter o melhor dos mundos, né? Que é aumentar a vida útil do seu anúncio, fazer ele perdurar por muito tempo e repetir os resultados anteriores. Agora, uma coisa que é interessante a gente ver é quando... Ó, cadê? Entendendo as métricas. Aqui, ó. Quando eu devo desativar uma campanha? Muita gente tem essa dúvida, né? Tipo,
O custo por resultado tá ruim, mas o que mais que eu tenho que olhar? Bom, primeira coisa que você tem que olhar, claro, é o custo por resultado. Se o seu custo por resultado médio, lá na sua maturidade, né, que eu mostrei aqui para vocês, ó, a campanha. Então a campanha tá aqui na maturidade, tá ali nos seus 30 centavos, tal, tá massa, você tá conseguindo vender, só que ela começou a aumentar. Se o seu custo por resultado aumentar muito, o que é aumentar muito? Sei lá, uns 30%. Então ele passou de 30 centavos, foi para 40 centavos. Geralmente isso aqui acontece aos poucos, tá, pessoal? Não é de uma vez. Você já tem que colocar um alarme, né? Ah, foi para 50 centavos. Quase tá quase dobrando de valor. Provavelmente esse criativo aqui já está saturado. E nesse cenário aqui, eu já tô colocando que você já duplicou, você já setou orçamento, aquela parada toda que eu falei, tá? Então, de qualquer jeito, tá aumentando aí. Aí, nesse caso aqui, você já tem que trocar de criativo. Tem que trocar de criativo, tá? Outra coisa que você tem que olhar também. Uma coisa que pouca gente olha. Frequência do seu anúncio, tá? O que é frequência? Quantas vezes o seu anúncio foi mostrado para a mesma pessoa? A frequência fica aqui, ó. Você vem aqui, coluna, desempenho e cliques. Tá vendo aqui, ó? Desempenho e cliques. Você vem aqui, olha, frequência. Tá vendo aqui, ó? A média de vezes que seu anúncio foi visualizado por uma mesma conta. Ou seja, o que é isso aqui, Lucas? Quantas vezes o seu anúncio foi mostrado para a mesma pessoa repetidas vezes, certo? Quantas vezes o seu anúncio foi repetido para a mesma pessoa? Se ele ficar em 1, se ele estiver em 1, é porque ele nunca foi repetido. Ele está mostrando sempre para novas pessoas. Mas nunca fica em 1, tá? Sempre mostra, por causa da impressão. Então, a sua frequência, ela pode aumentar aqui, eu recomendo, tá? Eu recomendo até 1.5. Passou de 1.5, a sua frequência que passou de 1.5, ela tá repetindo para muita gente. Então tá repetindo demais, a galera não tá mais interagindo. Então você tá jogando dinheiro fora. Isso aqui tem tudo que eu vou falar influencia no custo por resultado, tá? Tudo que eu vou falar influencia naquilo que eu mostrei primeiro. Mas é legal você entender. Então a frequência ela serve para isso, para mostrar se o seu anúncio está repetindo demais, tá? Então aqui, ó, passou de 1.5, alerta, beleza? Se tiver em 2, 3, aí pode trocar de criativo, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. 2. Troca de criativo. Outra coisa também é o CPM, tá? Isso aqui é a última coisa. O CPM é o seu custo por 1000 impressões. O CPM aumentou muito. O que é aumentar muito para o CPM? Dobrou. Então, por exemplo, o CPM estava em, sei lá, R$7. Foi para 14. Alerta. Ele triplicou, foi para 21. Troca de criativo. Só um exemplo, tá? CPM é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? CPM. Isso daqui basicamente fala se o seu público ele é muito quente ou não. Tá? Por exemplo, públicos que compram demais, que geralmente gastam muito dinheiro, por exemplo, mercado financeiro, e públicos muito concorridos, como por exemplo, público de futebol, muito concorrido. É normal que o CPM desses públicos fiquem a R$40, R$30, R$50. Mas o nosso público ele é um público mais amplo, né, de baixa renda. Então é normal que o CPM ele fique abaixo de R$10. Se o seu CPM está acima de R$10, é porque tem alguma coisa errada. O seu criativo não está chamando muita atenção, ou você setou muito público muito pequeno, enfim. Tem que ficar abaixo de R$10, tá ótimo, tá? Como eu falei para vocês, passou ali de 15, R$20, troca de criativo, pode ser o criativo, tá? Então eu desativo uma campanha quando essas coisas aqui costumam acontecer.
e o custo por resultado também aumenta muito, tá? Isso aqui afeta diretamente o mais importante de todos, que é o CPA. Custo por aquisição. Se você gasta, em média, tá? Vou colocar uma média aqui. R$ 30 para fazer uma venda. E aí você viu que o seu custo está começando a aumentar. Sei lá, foi para R$ 50. Não, mentira, R$ 50 aí já foi, né? Foi R$ 40. Aí o ideal é trocar de criativo também. Beleza? Isso aqui é o mais importante de todos. Mas tudo isso aqui que eu falei para vocês são cenários que vocês podem analisar aí para vocês verem quando trocar de criativo. Show? Todo mundo ficou craque aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não? Tranquilo? Certo, eu quero dar uma dica bônus aqui para vocês. Eu acho que o Otávio, inclusive, falou isso na última mentoria. Deixa eu pegar aqui. Vou dar uma dica para vocês que estão com dificuldade em desbloquear o seu WhatsApp. Dica bônus, tá? Não tem nada a ver com o assunto não, mas como veio um pessoal perguntar isso para mim hoje, eu pensei em passar para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão mandar essa mensagem aqui, ó. Vocês vão mandar essa mensagem aqui, ó, para esse e-mail ou esse daqui, ó. Tanto faz, tá? Quem quiser tirar print, eu vou mandar aqui também, vou mandar no grupo, tá? Isso aqui faz com que o seu WhatsApp ele volte em 24 horas, em média, tá? Ah, mas quer dizer que é certeza que meu WhatsApp vai voltar? Não. Mas eu já recuperei, por exemplo, o mesmo número umas 4 vezes fazendo isso aqui. E seu WhatsApp ele volta mais forte também. Então é só uma dica extra, beleza? Aqui vocês vão, obviamente vocês não vão usar esse número, vocês vão colocar o número que foi banido, tá? Deixa o mais 55 e coloca aqui o DDD e o número. Opa. E o número, tá? Vou mandar no chat aí também. E os e-mails de suporte do WhatsApp são esses aqui, ó. Esse e esse aqui. Vocês podem mandar para os dois, tá? Geralmente o seu número volta em 24 horas. Então, dica bônus aí para vocês, para quem tá com dificuldade de recuperar o WhatsApp, quem sofre com bloqueios. Depois a gente pode ter uma aula só sobre bloqueios do WhatsApp. Show, pessoal? Andressa perguntou, eu gostaria da live completa. Amanhã ela vai estar no meu canal. Vou disponibilizar o link nos grupos também. Show? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou essa noite comigo aqui hoje. Semana que vem, na quarta-feira, a gente tem mais uma live, dessa vez com o Otávio, tá? E daqui 15 dias eu volto para poder também estar compartilhando um pouquinho mais de conhecimento com vocês. Lembrando que se você tiver um assunto específico que você quer tratar, se você tem alguma dúvida e tal, pode mandar no meu privado, que a gente coloca aqui na live também, tá? Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. Tamo junto. Tchau.